Não seja enganado. Nós vamos te mostrar algo muito importante neste vídeo. Então pedimos a sua atenção, porque o Senhor Jesus Cristo disse: que ninguém vos engane. Assim que foi votada a doutrina da Trindade, nas crenças adventista, em 1980, em Dallas, Texas. O White State, órgão da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, autorizou publicar uma nova versão do livro, Patriarcas e Profetas. E em 1983, foi lançada essa nova versão em inglês. Como você pode ver na tela. Neste livro, eles eliminaram muitas coisas que estão no livro original, que combatem a doutrina da Trindade, como vamos ver. Você também pode examinar esta nova versão do livro Patriarcas e Profetas, baixando este livro, através do link que está na descrição do vídeo. E em 2007 eles fizeram pior. Lançaram outra versão desta versão de 1983, chamada Patriarcas e Profetas. Uma adaptação na linguagem de hoje. Neste livro, também foram eliminados os textos que combatem a doutrina da Trindade. A Casa Publicadora Brasileira também lançou uma versão de Patriarcas e Profetas na linguagem de hoje, chamada Os Escolhidos, em 2019. E que também eliminam as citações que Ellen White escreveu, que combatem a doutrina da Trindade. Vamos deixar também o link deste livro na descrição do vídeo. Vamos ver o que eles eliminaram. Mas antes de mostrar o que eles eliminaram, preciso te mostrar. Por que eles eliminaram estas citações? Gostaria de lembrá-lo de 3 das questões envolvidas na atual controvérsia da Trindade, dentro da Igreja Adventista. Elas são as seguintes. Nossa Igreja ensina hoje, por meio de suas várias publicações, que Cristo, em sua pré-existência, não foi gerado por Deus, portanto, ele não é verdadeiramente o Filho de Deus. Isso está em contraste direto com o que nossa Igreja ensinou por mais de 100 anos. Durante todo o tempo do ministério de Ellen White, foi ensinado que Cristo, em sua pré-existência, foi gerado por Deus, portanto, ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas vezes hoje, pelo ministério da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é negado que Provérbios 8, 22 a 31, esteja se referindo a Cristo. Vimos isso com Doug Batchelor, no vídeo que colocamos em nosso canal, chamado Ellen White e a Bíblia, desmentem o pastor, Doug Batchelor. É geralmente ensinado hoje, pelo ministério adventista do Sétimo Dia, que no mesmo sentido que Deus e Cristo são seres divinos, assim também o Espírito Santo é um ser divino. Conclui-se, portanto, pelo ministério, que há 3 seres divinos que compõem a Trindade de Deus. Tendo esses 3 pontos em mente, observe o que Ellen White escreveu, na página 34, do primeiro capítulo de Patriarcas e Profetas, o original de 1890. Cristo, o Verbo, o único gerado por Deus, era um com o Eterno Pai, um em natureza, caráter, propósito, o único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 9, 6. Suas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, 2. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo: O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele, em todo o tempo. Provérbios 8, 22 a 30. Pode ser visto claramente aqui que Ellen White diz que Cristo foi o único gerado por Deus. Que Cristo era o único ser que podia entrar nos conselhos de Deus. Que Provérbios 8, 22 a 30, está falando de Cristo. Mas esta não é a única razão, pela qual destaquei estes textos em amarelo. É porque tudo o que está em amarelo, na versão de 1983, foi retirado. Veja como está nesta versão de 1983. Observe que eles eliminaram as palavras o único gerado de Deus. Eliminaram também as palavras
O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Observe que depois de citar Miqueias 5:2, Ellen White diz: "E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo." E cita Provérbios 8:22-30. Mas eles eliminaram essa citação. E em seguida pulou para o próximo parágrafo, onde Ellen White diz: "O Pai operou por seu Filho na criação de todos os seres celestiais." O que foi removido, foi para esconder aos olhos do leitor, que Ellen White escreveu que Cristo é o único gerado de Deus, e que Cristo era o único ser no universo que entra nos conselhos de Deus, eliminando assim o Espírito Santo como um ser, e que Provérbios 8:22-30 está se referindo a Cristo. Foi apenas uma coincidência que essas três verdades sejam omitidas na versão de 1983? É certo que não. A versão da Casa Publicadora Brasileira também retirou essas citações. Observe o original. E essa é a versão da Casa Publicadora. O único gerado por Deus. Não está. O único ser que poderia penetrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Não está. E o Filho de Deus declara a respeito de si mesmo. Não está. E Provérbios 8:22-30 não está. Também foram eliminadas algumas verdades que Ellen White escreveu na página 35. Ao falar do desejo da exaltação de Lúcifer, Ellen White escreveu sobre ele o seguinte. Aqui está a tradução. O que está em amarelo foi eliminado na versão de 1983. E o que está em verde foi o que eles montaram na página 16. Quero destacar essa parte que eles eliminaram, onde Ellen White escreveu que a glória com a qual o Pai Infinito havia investido seu Filho. O Pai havia investido seu Filho, com a glória que ele possui. O investimento do Filho com glória está de acordo com a crença de que Cristo é gerado por Deus. Os dois andam juntos. Na página 36, no original, Ellen White escreveu sobre o tempo em que, antes da criação da Terra, Deus convocou a hoste celestial para mostrar a verdadeira posição de seu Filho. Veja agora o que Ellen White escreveu, e o que foi tirado para esconder a verdade. O que está em amarelo é a parte que foi eliminada na versão de 1983. As palavras em amarelo são duas omissões muito importantes. A primeira eliminação é onde Deus diz à hoste celestial que Cristo é o único gerado de Deus, e a segunda eliminação é onde Ellen White disse que Deus havia autorizado seu Filho a executar sua vontade. Em outras palavras, Deus havia dado essa prerrogativa a seu Filho. Na versão de 1983, isso é escondido. Veja como ficou diferente do original. Isso muda completamente o que Ellen White havia escrito. Na edição da Casa Publicadora Brasileira, também foi modificado. No original diz que Jesus é o único gerado de Deus. Eles removeram essa verdade. No original diz que Jesus foi autorizado pelo Pai para executar os poderosos conselhos de sua vontade. Mas eles removeram as palavras "a ele foi autorizado", que foram as palavras que Ellen White usou ao escrever no original. Então, qual é a moral da história? A moral é, muita atenção, ao ler compilações ou paráfrases, dos escritos de Ellen White. Pois se não fizer isso, você pode ser enganado. Se não quiser ser enganado, procure ler os livros originais antigos, pelo menos até onde for possível. Em 1903, Ellen White escreveu uma carta para seus filhos, Edison e Willie, explicando que seus dois livros, Patriarcas e Profetas e o Grande Conflito, foram especialmente escritos para que os adventistas recém-chegados na fé adventista pudessem se estabelecer na verdade e não se desviarem. Muitos se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. Patriarcas e Profetas e o Grande Conflito são livros especialmente próprios para os que recentemente aceitaram a fé, para que sejam firmados na verdade. São indicados os perigos que devem ser evitados pelas igrejas. Os que se familiarizam inteiramente com as lições desses livros, verão os perigos que lhes estão adiante, e serão aptos a discernir a senda plana e direita para eles traçada. Serão guardados de caminhos estranhos.
Farão retos caminhos para seus pés, para que o coxo se não desvie. Carta 229, para Edson White, e W. C. White, 27 de setembro de 1903. E você provavelmente sabe. Em 2012, a Igreja Adventista Mundial também autorizou uma versão de outro livro, que Ellen White disse ter sido escrito especialmente para ajudar os adventistas a se firmarem na fé. Este livro, é claro, é o Grande Conflito. A versão reduzida é chamada A Grande Esperança. Neste livro, foram tiradas muitas coisas para isentar o papado dos horrores da Idade Média. Não vou comentar sobre isso aqui hoje, mas vou deixar você com esses dois textos de Ellen White. Eles vêm a mim. Aqueles que estão copiando meus escritos, e dizem: agora aqui estão as melhores palavras revisadas, e acho que vou colocá-las. Não mudem uma palavra, nenhuma palavra. A edição revisada não nos faz falta nenhuma. Nós temos a palavra que o próprio Cristo falou e nos deu. E não mudem uma palavra nos meus escritos para qualquer edição revista. Haverá edições revistas, muitas delas, mesmo antes do fim da história desta terra, e eu quero que todos os meus trabalhadores compreendam, e eu tenho um grande número deles. Quero que eles entendam que nunca devem pegar a palavra revisada, e colocá-la no lugar das palavras claras e simples, exatamente como elas são. Eles acham que estão melhorando-as, mas como eles sabem, que eles podem desligar-se de uma ideia e dar-lhe menos importância do que a que Cristo quer que ela tenha. Manuscrito 188, 22 de maio de 1907. Outro texto. Patriarcas e profetas e o grande conflito devem ser levados ao povo como estão. Eles cobrem um período que vai do início ao fim da história da Terra, e não devem ser alterados. Com essa questão resolvida, sinto a certeza de que a bênção do Senhor acompanhará a leitura desses livros. Deixar de lado qualquer parte desses livros não teria um resultado favorável. Pois eles são tão necessários hoje, quanto quando foram apresentados ao mundo pela primeira vez. Estes livros foram escritos sob a influência e de acordo com a instrução de Deus, e nenhuma parte deles deve ser tratada como desnecessária. Que estes livros sejam divulgados tal como estão, e deixe Deus fazer a explicação necessária, transmitindo o seu Espírito Santo. Manuscrito 1, 1º de janeiro de 1905. Fiquem de olhos abertos, sejam firmes na fé. Que Deus abençoe a todos.